Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa noite. Portanto, se você já está com a sua Bíblia, maravilha. Se você não está, corre buscar a sua Bíblia, papel, caneta. Kate, joga o link pra gente, filha. Aproveita Também. Aí. Manda o link lá, por favor. Olá, meus queridos, boa noite, Só antes deu boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Hoje é mais um dia da gente estudar a palavra de Deus. Nós estamos dando alguns segundos aqui para que mais pessoas entrem, para que a gente possa juntos estudar a palavra do Senhor. Nesta noite, não sei onde você está, mas aqui uma noite meio fria, aqui está meio geladinho, mas uma noite onde seremos aquecidos pela palavra, Seremos aquecidos pela palavra de Deus. Então, pegue sua Bíblia, sua caneta, seu rascunho, sua apostila, se você tiver. E antes nós vamos iniciar louvando a Deus, uma música que eu creio que muitos conhecem, que chama Esta Paz, uma música muito linda, e que essa paz possa estar falando ao meu e ao seu coração. Louve a Deus com a gente. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não há circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não há circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não é porque olho ao meu redor, Não, Kate. esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não há circunstâncias, só olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não há circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Glórias, aleluia. Você está feliz? Aleluia. Dê glórias ao Senhor, louve a Ele. Aleluia. Glórias, aleluia. Aleluia, oh meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, só olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor.
conquistar. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, só olhe seu amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Alegre estou. Amém. Que esta paz, né, que sentimos em nossa alma, que seja de Deus. Porque quando nós temos essa paz, nós não nos vemos, não nos guiamos pelas circunstâncias, mas nós nos guiamos por aquilo que Deus vai nos direcionando. Oi, Daniel, que bom que você está aí, meu querido. Deus te abençoe. Fique aí com a gente estudando a palavra de Deus. E nós vamos orar agora, né? Para que Deus fale ao nosso coração através da palavra, para que Deus fale ao meu, ao seu coração, né? Para que o Espírito Santo de Deus, nós temos estudado sobre o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha falar e abrir o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Amém. Então vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela paz que o Senhor coloca nos nossos corações, ó Deus. É a paz, ó Deus, que não está nas circunstâncias, nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós sentimos, mas que está no Senhor, na confiança que temos no Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nós te glorificamos, por isso nós te louvamos, ó Deus, independente das circunstâncias que os nossos olhos veem. Amém. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, trazer, confirmar essa paz no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Deus. Se tem alguém aqui, ó Pai, que nos ouve nessa noite, que não tem essa paz, que não sente essa paz, que o Senhor venha agir no coração e no entendimento, Pai, de cada um de nós. Pai, fale e tranquilize os nossos corações nessa noite, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer e trazer entendimento da Tua palavra. Amém. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, lá no livro de Gálatas. Nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Hoje nós vamos começar pelo terceiro... Pela terceira característica do fruto do Espírito. Lembra que a gente falou semana passada, né, iniciando sobre o fruto do Espírito, que o fruto é um só, ele é como se fosse uma tangerina, uma mexerica, e ele tem várias características, né, ele tem várias qualidades. E quem que produz na vida do cristão esse fruto? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que passa a habitar em nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, lá em Gálatas 5, 22 e 23, o Anderson vai ler pra gente, vai falar dessas características do fruto do Espírito. Abriu aí Gálatas no Novo Testamento, depois ali 1ª, 2ª Coríntios, já é Gálatas. Então, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso, então nós vamos ver a paz, né? Nós vimos o amor, vimos a alegria e a paz. E a palavra paz vem do grego eirene. Então, se você chama Irene, ou se você conhece alguma Irene, né? Eu conheço, desde a minha infância. O nome significa paz. E é uma paz no sentido de fazer bem ao outro. Então, esse é o tipo de paz que
que essa palavra aí que nós encontramos em Gálatas 5, 22 e em vários outros textos significa no sentido de trazer e fazer paz ao outro. Se você já leu a Bíblia algumas vezes, né, alguns livros, algumas cartas de Paulo principalmente, ele sempre começa saudando as igrejas ou as pessoas com a paz, né? É normal entre os cristãos saudarem, muitos saudam paz do Senhor, né? Ou muitos saudam um ao outro, saudam o outro com a graça e a paz. Por que a graça? Porque vivemos debaixo da era da graça, né? Que Jesus nos salvou, não precisamos pagar mais fazer nenhum sacrifício, uma penitência, nós recebemos a nossa salvação gratuitamente em Cristo. E a paz é para que haja paz entre os homens, né? E essa saudação, né, sempre está ligada, na maioria das vezes, a essa palavra graça. Mas o verdadeiro cristão sabe enfrentar muitas situações. Por quê? Porque ele recebe essa paz de Deus, que é o autor da paz. Então, quem é o autor da paz? Deus. Ele é o autor da paz. Então, abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, volta um pouquinho, você vai estar em Gálatas. Sempre mantenha a sua Bíblia aberta, para que você fique mais fácil, para que você também vá tendo o hábito de mexer nela. Quem está com a Bíblia em livro, né? Hoje muitas pessoas acessam a Bíblia, mas fique aí com a sua Bíblia conectada aí. 2 Coríntios 13, 11 fala, né, sobre isso. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente. Tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, nosso Deus é um Deus de amor e de paz. E Paulo aqui, né, ele está se despedindo, dando as saudações finais dessa carta, né? E aí ele pede, né, para que a gente procure se aperfeiçoar, se exortar mutuamente, ou seja, encorajar um ao outro. Quando nós vamos à igreja para ouvir uma mensagem, quando você acessa agora, né, não podemos nos reunir como igreja para ouvir uma mensagem, quando você manda uma mensagem da palavra de Deus para alguém, é para isso, para que a gente se aperfeiçoe e a gente exorte um ao outro mutuamente. Por que exortar? Porque às vezes tem algum que está mais fraco, mais entristecido, mais angustiado. E a palavra de Deus, ela nos dá ânimo, nos dá saída, nos dá esperança. Então, por isso que é importante, né, nós estudarmos a palavra de Deus. E o exortar aqui, muitas vezes a gente entende a palavra exortar como corrigir, repreender, Da bronca, né? Da bronca. Mas o exortar é encorajar, é fortalecer, é o que a Carla falou. Ajudar. Quando nós estamos juntos, nós fortalecemos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. E isso é exortar. Isso, e aí um pouquinho para frente em Filipenses, né? 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Nós vamos ler no capítulo 4, os versos 7 e 9, que fala do nosso Deus, como Ele é o autor da paz. Então, Filipenses 4, 7 e 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o versículo 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, 2 vezes Paulo aí menciona Deus como Deus da paz. Então, Ele é o autor da paz. E é legal que esse texto também nos ensina o quê? O que eu estou ouvindo hoje, agora, nesse minuto? O que eu vou fazer com isso? Vai entrar aqui, sair aqui, eu vou jogar fora ou eu vou pôr em prática? Paulo nos orienta a colocarmos em prática. Se colocarmos em prática a paz, né, deixarmos o Espírito Santo agir através de nós. Lembra que a gente aprendeu? Quanto mais a gente busca Deus, mais o Espírito Santo age em nós, nós teremos paz. A paz de Deus
em nós e para com os outros também. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Jesus nos deixou a sua paz, que é uma paz, gente, totalmente diferente de qualquer outra, totalmente diferente do que o mundo dá. Eu não sei quantos vão lembrar, eu era, acho que, adolescente, quando, sabe essas vinhetas a briga ao vivo. Rapaz, eu era adolescente, naquelas vinhetas da Globo de final do ano, que ele sempre faz aquela mesma musiquinha, faz 300 mil anos, que teve, só que ele sempre vem com uma frase de efeito, e aí eles tinham, eu não lembro o ano, eles falavam assim, a paz é você quem faz. Isso é um engano, porque a paz verdadeira nós recebemos do autor da paz, que é Deus. Então a paz que Jesus nos promete, a paz que Jesus quer nos dar, é totalmente diferente do que o mundo fala que vai nos dar. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 27, nós vamos ver sobre isso. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Isso, então não precisamos ter medo, porque Ele nos dá a paz, né? A paz que vem dele. Por quê? Porque lá em Isaías 9,6 nós não vamos ler, mas diz que Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E nele nós temos paz com Deus. Através dele temos paz com Deus. Vamos entender isso. Abra sua Bíblia em Romanos, lá no Novo Testamento, o livro de Romanos, capítulo 5, primeiro versículo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, e aí já vamos emendar seguido, um pouco mais para frente, vai em Colossenses, capítulo 1:20, que daí eu vou falar sobre essa paz, né? Essa paz que passamos a ter com Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então, para a gente entender isso, quando nós nascemos, qualquer ser humano, por causa de Adão, nós nascemos no pecado, debaixo do pecado. Deus enviou Jesus para nos salvar, mas não só isso. Esse texto de Colossenses fala da supremacia de Cristo e fala que Cristo veio para nos devolver a paz com Deus. Deus está aqui, nós estamos aqui. Existe esse abismo entre nós e Deus. E quando nós aceitamos Jesus, esse abismo, né, como se houvesse uma ponte. Cristo nos liga novamente a Deus e nós temos paz com Deus novamente. Por isso que quando as pessoas, é normal, nós já vivemos isso, nós que aceitamos a Cristo, não somos melhores que ninguém, e por isso que nós pregamos o Evangelho, porque a gente quer que essa paz alcance as pessoas, mas por isso que todo ser humano sente um vazio. Às vezes você sente ainda esse vazio, ou às vezes você sentiu por anos um vazio, nada preenche, você faz coisa, faz uma coisa, faz outra, estuda isso, estuda aquilo, e muda de profissão, muda de roupa, muda de cabelo, faz de tudo, nada preenche. Por quê? O que falta em nós é a reconciliação do nosso relacionamento com Deus, porque Deus nos fez para nós nos relacionarmos com Ele. Então, quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, quando nós entendemos que somos pecadores e precisamos de Cristo, né, e Ele é maravilhoso e Ele nos perdoa os nossos pecados e nos salva, Ele também nos dá a paz de Deus. Então, essa paz de Deus a gente encontra verdadeiramente através de Jesus, né? E a paz, ela deve ser refletida nos nossos relacionamentos.
principalmente nos nossos relacionamentos dentro da igreja, né? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, capítulo 15, né? Paulo também vai falar isso. É muito importante que o nosso relacionamento dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, seja um relacionamento de paz. Pode ler pra gente. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Então, nós fazemos parte de um mesmo corpo e nós precisamos viver em paz, né? Por que Cristo nos exorta a isso, né? Porque ele sabe que nós somos seres humanos e que poderia acontecer. Às vezes você que me assiste, nos assiste, às vezes você já passou por uma igreja e está fora dela. Às vezes você se intitula um desigrejado. Primeira coisa que você precisa saber, Cristo nos manda reunir como igreja. E é uma bênção nos reunir como igreja, né? Só que muitos foram feridos dentro de algumas igrejas. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, nenhuma igreja é perfeita, porque onde há ser humano, não há perfeição. A igreja perfeita é no céu, né? Tem um pastor amigo meu que brinca. Você quer ir para uma igreja perfeita? Pede para Deus te promover para o céu. Se não, meus amigos, nós temos que nos esforçar, principalmente nós que frequentamos a igreja. Nós temos que nos esforçar, como disse aí Paulo aos Colossenses, né? Para promover a paz. Para quê? Para que aqueles que estão dentro se sintam em paz, se sintam ajudados nos momentos de dificuldade, de angústia, e aqueles que vão chegar de fora, né? Para que eles se sintam também em paz. Às vezes nós colocamos no grupo do WhatsApp da nossa igreja: irmãos, como vocês estão? Sempre procuramos ajudar, mas nós temos orado e às vezes perguntado: que igreja que seremos pós essa pandemia? Precisamos ser uma igreja mais forte. Olha tudo que todo mundo está vivendo. E uma igreja cada vez mais ágape, mais amorosa, com o amor de Deus, né? Porque muitas pessoas se encontram em desespero e nós estamos aqui, né, para abençoar a vida daqueles que precisam. E nós acreditamos que, assim, cada um de vocês tem sentido falta. Se você pertence a alguma igreja, tem sentido falta dos irmãos, falta da igreja. Igreja que eu falo é pessoas, de poder estar indo, estar compartilhando, estar abraçando as pessoas. E é isso que nós temos sentido. É que a Carla falou: como que nós vamos estar depois dessa pandemia? Como que nós vamos entender tudo isso, passar por tudo isso, e lá na frente, qual vai ser a nossa atitude? E eu encorajo você que está distante de uma igreja. Volte. É uma bênção. Nós sentimos muita falta, não porque somos líderes de um. Nós somos líderes há pouco mais aqui em Cravinhos, de 1 ano e meio. Bauru a gente ficou durante 3 anos, mas 2, 3 anos, mas faz falta estar. Você está sentindo falta da sua igreja? Coloca aí pra gente saber. E olha lá, que coisa linda. Em Cristo, nós encontramos 3 tipos de paz. Isso é muito importante a gente entender. Então, a primeira paz que Cristo nos dá é a paz espiritual. Que paz é essa? Essa é a paz com Deus. Né? Vamos abrir lá. Não, nós já lemos. Romanos 5:1 fala disso. Dessa paz que Cristo nos dá com Deus novamente. Então, a paz com Deus é a paz espiritual, é quando desfrutamos a paz com Deus mesmo, quando nós temos paz em todas as outras dimensões da nossa vida. Ela é a base e o caminho para isso. Cristo nos dá essa paz. Então, abre sua Bíblia aí rapidamente no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nos diz isso. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho para termos essa paz com Deus, né? Lembra o caminho que eu falei do abismo? É Jesus. A ponte. Né? A ponte, a minha ponte aqui. Deus, nós, Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Então, ele é o caminho. A segunda paz é a paz emocional,
que Cristo nos dá. Aqui já é a paz de Deus. A paz espiritual é a nossa paz com Deus. Estou em paz, eu e Deus, né? Como se o antes fosse a representação de Deus. Agora é a paz de Deus em nós. Primeiro você tem a paz com Deus, depois essa paz de Deus. E quando nós nos submetemos a Deus por meio do quê? Do senhorio de Cristo, nós recebemos essa paz dele. Olha que maravilhoso. E o bem-estar que nós tanto ansiávamos, nós recebemos de Cristo. Gente, isso é impagável, né? Isso é muito bom e nós já lemos Colossenses 3,15, ele fala sobre isso. E a terceira paz é a paz relacional. Então a primeira paz que Cristo nos dá é a paz espiritual, que é a nossa paz com Deus, é a paz emocional, a paz que nós recebemos na nossa vida de Deus, e a paz relacional. Essa paz aqui é qual? É a paz entre os homens, entre os seres humanos. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 vai nos falar sobre essa paz, na nossa paz com o outro, né, dos seres humanos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Do que depender de você, meu irmão, tenha paz com todos. Faça o possível para ter paz uns com os outros. Exatamente isso. Obrigado, que eu tomei água. Então essa é a paz que nós temos com os homens. Então ela depende só de mim? Ela depende de nós, mas Deus nos ajuda a ter paz com o nosso próximo, né? E essa paz, ela reduz, meus queridos, os nossos conflitos, os nossos estresses uns com os outros. Muito estresse é gerado entre as pessoas, principalmente nos nossos relacionamentos. Essa paz nos ajuda a reduzir isso. Temos que saber lidar com as críticas no nosso dia a dia, com as competições, com as coisas que muitas vezes roubam a nossa paz. Às vezes várias pessoas te elogiam, uma te critica, aquilo já tira o seu sossego. Então peça que essa paz entre você e essa pessoa seja estabelecida por Deus, para que você não se preocupe com isso. Se for uma crítica boa, peça a Deus, Deus, isso é verdade? Me ajuda a mudar. Agora, se não for, não perca a sua paz com isso, né? Não deixe que as coisas, os ladrões de paz, te sabotem, porque aí você vive amargurado. E para lidar com esses conflitos, seja em casa, nos relacionamentos, no nosso trabalho, ou em qualquer outra circunstância que envolve outra pessoa, porque aí é a paz relacional, a paz é um elemento imprescindível para que haja a calmaria, né? A união, comunhão. Por isso, como a gente leu nesse último versículo de Romanos, nós precisamos nos esforçar para promover a paz. E ainda em Romanos capítulo 14, olha só o que diz o verso 19. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Isso. Então, no que depender de mim, de você, vamos promover a paz e a edificação mútua. O que é edificação mútua? Todos crescerem juntos. Todos crescerem de uma maneira boa, coesa. Seria muito fácil para nós, nesse tempo de pandemia, todas as nossas lives serem só de ministrações para confortar o coração. Mas nós estamos aqui também ensinando doutrina, que é o que a gente faz na quinta. Por quê? Porque nós queremos que nossa igreja, todos nós como igreja de Cristo, cresçamos todo mundo junto sabendo da Bíblia. Até porque amanhã ou depois, né, se cremos na palavra mesmo de Deus e pelo que percebemos, tudo se encaminha para o fim, nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Hoje eu estava de manhã, eu e os nossos exemplos do João, né? De manhã eu estava recolhendo a roupa e o João tinha acabado as coisas dele da escola e ele, mãe, o que eu faço agora? Eu falei, você já fez sua devocional? Ele falou, não. Então pega a sua Bíblia, senta aqui do lado da mamãe e lê para mim.
E aí ele estava lendo ali algumas coisas em Lucas e ele entrou em algum texto que fala para a questão do fim do mundo, do anticristo. Aí ele, mãe, o que é o anticristo? Aí expliquei assim rapidamente para ele. Ele falou, mãe, mas e se o anticristo nos enganar? Eu falei, filho, para o anticristo não nos enganar, a gente tem que conhecer a Bíblia. Ele, então não vejo a hora de chegar, porque ele está lendo o Novo Testamento, não vejo a hora de chegar no Apocalipse, porque eu não quero ser enganado. Gente, meu filho só tem 9 anos, né? Eu ia falar 8, não, já tem 9, vai fazer 10, já está um mocinho, né? Então, ele não quer ser enganado. Nós também não queremos, e não queremos que você seja enganado. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus, né? Obrigado, Márcia, pela sua participação. Nós também sentimos falta da nossa igreja, né? Então nós temos a palavra de Deus e no que depender de nós, promova a paz. Não deixe que coisas pequenas que muitas vezes Satanás tenta para produzir inimizade entre nós e o outro a tomar espaço. E muitas vezes nós damos lado para o ladrão da nossa paz. Então, assim, que você fique atento, né? Assim como João não quer ser enganado, né? Do anticristo, e às vezes a gente se atenta a coisas tão grandes e nos esquecemos das pequenas coisas, das coisas rotineiras do dia a dia que vão nos tirando a paz. E cada dia vai tirando um pouquinho, cada dia vai tirando um pouquinho, até nós nos tornarmos pessoas amargas, pessoas que não têm paz, vivem numa preocupação constante. Então se atentem, vamos nos atentar a isso, né? Nos atentar ao autor dessa paz. E como que nós fazemos isso? Lendo a Bíblia, estando em comunhão, orando, participando dos cultos, né? Como hoje nós não podemos nos reunir, mas em comunhão com a tua igreja, com a igreja de Cristo. Então não se desviem, não olhem para os lados, mas busquem essa paz, busquem estar atentos a essa paz, busquem estar ligados ao autor da paz. Até porque a gente não vai encontrar essa paz em nenhum lugar, como a gente falou, a gente só encontra em Cristo. E a gente também não pode desanimar e sempre lembrar aquilo que a palavra diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. As igrejas hoje estão nas casas. E eu creio e peço, a minha oração a Deus é que essas igrejas que hoje estão acontecendo nas casas sejam fortalecidas por Ele, né? E possamos receber dele essa paz que excede todo entendimento, como a Márcia colocou aí, que é um dos versículos que a gente leu. O que é excede todo entendimento? Ela sai do nosso raciocínio. É uma paz que a gente não entende. Excede, sai fora da nossa compreensão. E quantas pessoas que você conhece que busca essa paz e não tem encontrado, porque está buscando no lugar errado. Então seja um agente de paz, assim como nós lemos aqui, nos esforcemos para promover e levar essa paz. Tudo que nos conduz a ela, né? Agora uma outra característica do fruto do Espírito, que é a segunda e última que vamos ver hoje, é a paciência. Ou às vezes lá na sua Bíblia está escrito longanimidade. Então antes de vermos o que a Bíblia diz sobre isso, eu fui no dicionário para a gente ver junto o que significa essa palavra longanimidade. Ela já é longa, já dá um indício de alguma coisa. A longanimidade, ela é a grandeza de ânimo, ou seja, um grande ânimo, né? É a pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor do outro, né? É aquela pessoa generosa, é aquela pessoa bondosa. Então,
A palavra longanimidade ou paciência também vem do grego, né? E ela significa grande ânimo ou grande disposição. E esta palavra nos traz duas conotações importantes. A primeira é em relação também às pessoas, e significa que nunca vai perder a esperança e a paciência com elas, né? A longanimidade espera o melhor do outro. Então, eu nunca vou perder a esperança, né? Eu acho que meu marido precisa mudar nisso. Meu filho, é o meu vizinho, é a pessoa que eu cuido. Aquele lá, nunca vai mudar, já perdi a paciência. Não, a pessoa longânima, que tem essa paciência que vem de Deus, ela sempre espera o melhor do outro. Ela não só vê o potencial, como ela vê que essas pessoas podem ser melhores, né? E isso é muito importante. E a segunda relação é em relação aos eventos, às circunstâncias, e significa nunca admitir derrota, não perder a esperança, não perder a fé diante das situações. Então, se você acha que essa pandemia vai acabar com tudo, não tem mais jeito, você nunca mais vai se reerguer, tenha longanimidade, tenha essa paciência. Difícil tá para você, tá para milhões de pessoas no mundo inteiro. Busque, peça a Deus, me dê essa paciência de esperar. Gente, não é fácil esperar, não. Tem dia que a gente fica doido. Só que a gente vê no nosso mundo, né? Dentro da nossa realidade, né? A gente que tem um monte de filho, eu tenho dois, mas quem tem filho em casa fica doido porque não sabe o que fazer com eles, né? Aquele que é só o marido e a mulher fica doido. Por que eu não tenho um filho aqui? E aquele que é sozinho, que não tem ninguém? Que angústia. Aquele que é empresário, aquele que é empregado, aquele que está desempregado. Gente, não está fácil para ninguém. Mas não perca a esperança. Não perca a esperança. Peça para que Deus te ajude a não perder a esperança, a fé diante dessas situações. Pelo contrário, que Ele te ajude a ver oportunidades em meio à dificuldade, né? Deus, no seu caráter, no caráter dele, é profundamente longânimo com a humanidade. Se ele não fosse, a gente estava perdidinho. Já tinha nos destruídos, nos consumados. Vamos ler, abre a Bíblia lá em Neemias, capítulo 9, versículo 17, enquanto você procura, né? No Antigo Testamento a gente vê Deus sendo paciente e muito com o povo. Porque o povo, ele ia lá, dava o que o povo pedia, aí o povo ficava feliz, logo ele desviava, desobedecia. Aí Deus, né, abandonava, não quer. Aí eles começavam a sofrer, aí eles clamavam a Deus, aí Deus atendia de novo. É esse ciclo. A gente critica tanto o povo de Israel, mas às vezes a gente é igualzinho. A gente pede a Deus, Deus nos atende. Aí na hora que tá tudo bem, a gente, tchau, vira as costas para Deus. Aí as coisas pioram, aí o que a gente faz? Volta a pedir para Deus. Não, gente, a gente tem que viver uma vida constante com o Senhor. Então, Neemias 9,17, o que nos diz? Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonastes. Então, olha aí, essa é uma referência ao povo de Israel, né? Muitas vezes eles se recusavam a ouvir a mensagem de Deus, esqueciam os milagres, aquilo que Deus fez por eles, né? Só que às vezes a gente é igual, a gente não quer ouvir, né? A gente quer ver outras coisas, às vezes na internet, outra live, mensagem, eu não quero. A gente também se recusa. Vou ler a Bíblia, né? Passou o dia inteiro, vou dormir, tô cansado. Nossa, não li a Bíblia hoje, amanhã eu leio. Gente, prioridades. É prioridade, não é cobrança. Isso se é que é possível, é um conselho de quem também já sofreu muitas vezes por virar as costas para Deus. E
nós precisamos dele, nós precisamos estar ligadinhos a ele. Mas Deus, ele é misericordioso, longânimo, paciente, perdoador, e ele não nos abandona. Ele só quer que a gente fale com ele, busque, porque ele vai continuar cuidando de nós, né? Salmos 86:15, também é um texto muito bonito. Abra aí sua Bíblia em Salmo 86:15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então, muitos textos falam da paciência, da misericórdia, da bondade de Deus. Por isso que ele tem paciência conosco, porque é do caráter de Deus, é da natureza dele, né? E a Bíblia também ressalta uma coisa importante para nós seres humanos. A pessoa sábia é aquela que é longânima, é aquela que tem longo ânimo, não a que age por impulso, né? A pessoa sábia é aquela que tem paciência e não aquela que vive com ira, né? Com ansiedade no coração. Abra sua Bíblia em Provérbios. Gente, se você ainda não leu Provérbios, lê, tem tantos conselhos maravilhosos para nós, atuais, para o nosso dia a dia. E nós vamos ler alguns versículos de Provérbios. Então, abra aí primeiro Provérbios 14, versículo 29. Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha que conselho, né? Agora, no próximo capítulo 15, 18. Provérbios 15, versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então você está vendo uma discussão, se você chegar lá gritando, você vai pôr mais lenha na fogueira, né? Calma, fala baixo, tranquilidade, porque isso abaixa os ânimos. Vamos lá para o capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então, quando nós ignoramos as ofensas, é a glória. Olha que, né? Deixa lá, vou ler de novo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Então, meus queridos, ignorem muitas vezes as ofensas, porque ela não nos leva a nada, a não ser a tristeza, a provocação, a angústia, mas quando ignoramos, somos pacientes, né? E um último texto que fala sobre isso é em Eclesiastes, um pouquinho para frente, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então, olha, né, que conselho precioso para as nossas vidas. Sabe, queridos, o verdadeiro cristão, ele procura ser paciente, né? Pois esta é a vontade de Deus para conosco. Por que eu falo verdadeiro cristão, né? Por que está escrito aqui na nossa apostila? Porque muitas vezes brincamos de ser cristãos, somos inconstantes, mas quando somos verdadeiros cristãos que em momentos de dificuldade, alegria, tristeza, riqueza, pobreza, nós estamos firmes com Deus, nós procuramos ser pacientes, né, e cumprir a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, nós já estamos terminando, né, temos mais 2 textos. Efésios capítulo 4, versículo 2, olha que texto precioso. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então precisamos ser pacientes, né? Buscar essa paciência que vem de Deus, suportando uns aos outros, né? Por quê? Suportar no sentido, uma vez a gente já falou sobre isso numa terça, no sentido de carregar, de ajudar, né? Sabendo que a gente precisa levar as cargas uns dos outros, ser paciente e ajudar uns aos outros, né? Eu fico pensando
com as crianças em casa, tendo que ajudar nas tarefas, muitas vezes tendo que ensinar elas. Às vezes a gente com 2 crianças só, a gente facinho, se não se cuidar, perde a paciência. Imagina um professor com 30 na classe, 20, 40, dependendo da escola. Desculpa. Então, é muito importante exercermos a paciência e pensar no outro, né, que exerce, no caso de uma professora, quão paciente ela é, e que Deus continue ajudando, né? Então precisamos exercer. E o último texto está lá em Tiago, quase no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler os versos 7 e 8, tá? Tiago 5, 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, queridos, temos que ter paciência e esperar em todas as situações. E ter paciência quando tudo está bem é muito fácil, né? A paciência ela vai ser exercida quando estivermos no meio de duras provas. A Márcia colocou aí que ela era bem impaciente, mas deixou o Espírito Santo moldar a sua vida. Isso é um testemunho, né? Isso é um testemunho. E eu posso dizer que para Márcia a vida dela tornou muito mais leve agora, deixando o Espírito Santo moldar sua vida, moldar seu caráter, do que quando era uma pessoa irritada e impaciente. E aí, não é verdade, Márcia? É isso que a gente tem que fazer, um testemunho, né? Às vezes a gente acha que eu não tenho jeito, eu sou irritado, Deus, Jesus não vai mudar. Ele muda tudo que a gente achar necessário, tudo que precisar, né? Então, é no meio das provas duras da vida que a gente vai desenvolver essa paciência. Sozinhos? Não. Como bem disse a Márcia, com a ajuda do Espírito Santo. Aí nós conseguiremos vencer, né, todas essas dificuldades. Então, meus irmãos, esse é a nossa meditação de hoje, o estudo da Bíblia de hoje. Nós poderíamos passar por todas as características do fruto do Espírito, mas nós queremos estudar juntos para que também nós tenhamos entendimento, né, daquilo que Deus nos proporciona através do Espírito Santo e possamos buscar nele, né? Então que a nossa oração seja: Deus, né, nos dê amor, a alegria, a paz, a paciência, né, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, que a tua palavra fala que o Espírito Santo ele nos dá. Então que você seja abençoado, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você. E se você não tem ainda essa paz, Carla, eu não tenho essa paz, o meu conselho para você é: entregue a sua vida a Jesus. Ele morreu por você, ele ama a sua vida e ele veio para salvar a sua vida, como a de todos nós. Entregue a sua vida a Jesus, né? Tenha um papo sincero com ele, né? Peça que ele perdoe os seus pecados e que ele caminhe com você. Que não só essa paz, a alegria, a paciência como vimos hoje, mas tantas outras coisas Deus traz para a nossa vida. Basta você se entregar de coração aberto, de coração puro e entendendo como você já deve ter buscado essa paz em tantos outros lugares. Mas essa verdadeira paz você só vai encontrar em Jesus Cristo. E eu quero terminar, né? Queremos terminar essa meditação dessa noite orando, né? E eu quero que você ore, que você clame ao Senhor também, pedindo a Ele que Ele entre no teu coração, que Ele permaneça no teu coração e peça essa paz, essa sabedoria
peça essa paciência para que Ele te dê isso, para que Ele permaneça o Espírito Santo dele na tua vida, transformando e moldando a tua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra essa de exortação, de encorajamento, Pai, para que possamos permanecer na tua presença e que a tua paz, ó Deus, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que muitas vezes nós já tentamos buscar em outros lugares, mas nós não encontramos, porque ela só existe do Senhor. Para que o Senhor faça morada nos nossos corações, que o teu Espírito Santo, Pai, venha transformar nosso coração, nossa mente, transforme a nossa vida, Pai, para que possamos ser pessoas melhores, ó Deus, pessoas que reconhecem o teu soberania, a tua soberania sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, faça morada em nós. Amém. Transforme de dentro para fora as nossas vidas. Amém, Senhor. Pai, em nome, que nós possamos, ó Deus, ser agentes de paz. Amém. Ser pessoas, ó Deus, conhecidas por homens e mulheres de paz. Amém, Jesus. Amém. Pai, em tempos tão difíceis, ó Deus, onde pessoas estão buscando paz, pessoas que estão vivendo dias difíceis, sem paz, sem esperança, Pai. Que nós possamos levar essa esperança. Amém, Jesus. Levar essa paz. Amém. Em nome de Jesus. Preencha as nossas vidas, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, cumprir todos esses versículos que nós lemos hoje. Amém. Cumprir, ó Deus, a tua palavra nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, esteja com a gente, né? Domingo nós temos o culto às 19 horas. Na terça-feira temos o pequeno grupo, as meditações sobre família, às 7h30. E de quinta também às 7h30. Todos aqui transmitidos ao vivo pelo Facebook. Depois nós disponibilizamos também no nosso canal do YouTube, né? Igreja Batista Ágape em Cravinhos. Que você possa compartilhar essa palavra de Deus, se você tem sido abençoado, se você também tem o mesmo interesse que nós, que a paz de Deus, o amor de Deus alcance outras pessoas, não deixe de compartilhar essas mensagens, esses vídeos, para a glória do Senhor Deus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe e boa noite para vocês. Tenha um excelente restante de semana e receba o nosso abraço. Amém. Deus te abençoe.